Olá, fidelidade! Capítulo 4. Revisão. Leitura do livro O Despertar da Imaginação de Neville Goddard. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. Ele nunca irá dizer lagartas. Ele vai dizer: há um monte de borboletas. Como hão de ser em nossos repolhos? Prui. Ele não dirá: é inverno. Ele vai dizer: o verão está dormindo. E não há botão pequeno demais, nem descolorido o bastante. Para Kester, não que o impeça de dizer: é o início da floração. Mary Webb, querido Barney. O primeiro ato de cura ou correção sempre será a revisão. Cada pessoa deve começar consigo mesma. É a sua própria atitude que precisa ser mudada. Aquilo o que nós somos, somente nós podemos ver. Emerson. É um exercício extremamente saudável e produtivo. Diariamente reviver o dia da maneira como queria tê-lo vivido, revisando as cenas para fazê-las ficarem de acordo com os seus ideais. Por exemplo, suponha que hoje o carteiro tenha trazido uma correspondência ruim. Revise a carta. Mentalmente, reescreva e deixe-a de acordo com aquilo o que você deseja receber. Em seguida, na imaginação, leia a carta revisada várias vezes. Esta é a essência da revisão. E revisão resulta em revogação. O único requisito é despertar a sua atenção de uma maneira tão intensa que você se torne totalmente absorvido nesta ação revisada. Você vai experimentar uma expansão e um aprimoramento dos sentidos com este exercício imaginativo e, eventualmente, alcançará a visão. Mas lembre-se sempre de que o objetivo final deste exercício é criar em você o Espírito de Jesus, que é contínuo perdão. A revisão é algo da maior importância quando o objetivo é mudar a si mesmo. Quando existe um desejo sincero de ser algo diferente, quando o desejo é despertar o ideal do espírito ativo do perdão, sem imaginação, o homem permanece um ser de pecado. Ou o homem se eleva à imaginação, ou permanece aprisionado em seus sentidos. Se elevar na imaginação é perdoar, o perdão é a vida da imaginação. A arte de viver é a arte de perdoar. O perdão é, na verdade, experimentar na imaginação a versão revisada do dia, experimentando na imaginação aquilo que você deseja que seja experimentado na carne. Toda vez que alguém realmente perdoa, isto é, toda vez que alguém revive um evento de maneira como ele deveria ter sido vivido, este alguém nasce de novo. Pai, perdoai-lhes. Não é uma súplica que deve ser feita uma vez no ano, mas uma oportunidade que temos todos os dias. A ideia do perdão é uma possibilidade diária, e se for aplicada sinceramente, ela irá elevar o homem aos mais altos níveis do ser. Ele experimentará a Páscoa todos os dias, sendo a Páscoa a ideia de uma transformação mais elevada, que deve ser um processo quase que contínuo. Liberdade e perdão estão insoluvelmente interligados. Não perdoar é o mesmo que estar em guerra consigo mesmo, pois nós nos libertamos de acordo com a nossa capacidade de perdoar. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6, versículo 37. Perdoar não é um senso de dever ou serviço. Perdoe porque você deseja perdoar. Os seus caminhos são caminhos agradáveis,
e todas as suas veredas são de paz. Provérbios 3, versículos 17. Você deve sentir prazer ao revisar as coisas. Você só conseguirá perdoar os outros efetivamente quando você tiver um desejo sincero de identificá-los com os seus ideais. Não é uma questão de dever. O perdão é uma questão de remover deliberadamente a atenção do dia não revisado e entregar alegremente toda a sua energia ao dia revisado. Se o homem começar a rever até mesmo os pequenos vexames e problemas do dia, então ele começará a operar praticamente sobre si mesmo. Cada revisão é uma vitória sobre si e, portanto, uma vitória sobre o seu inimigo. E assim, os inimigos do homem serão aqueles em sua própria casa. Mateus 10, versículo 36. E a sua casa é o seu estado de espírito. O homem muda seu futuro conforme ele revisa o seu próprio dia. Quando o homem pratica a arte do perdão, da revisão, ele revisará com a sua imaginação qualquer cenário fatual no qual repouse a sua visão. Mesmo aqueles nunca testemunhados antes, a magnitude da mudança realizada em qualquer ato que a revisão envolve faz tal mudança parecer totalmente improvável para o realista, o homem sem imaginação. Porque todas as mudanças drásticas sobre a sorte do filho pródigo se deram por uma mudança em seu coração. As batalhas do homem são travadas em sua própria imaginação. O homem que não revisa o seu dia perdeu a visão da vida, que se assemelha à verdadeira função do Espírito de Jesus, que é transformar esta vida. Portanto, tudo quanto quiserdes que os homens os façam, assim fazei-o vós a eles também. Pois esta é a lei dos profetas. Mateus 7, versículo 12. Aqui segue a maneira como uma amiga artista perdoou a si mesma e viu-se livre da dor, da irritação e de inimizades. Ela, sabendo que nada além do esquecimento e do perdão é capaz de nos conduzir a novos valores, lançou-se em sua própria imaginação e escapou da prisão de seus sentidos. Ela escreveu: quinta-feira eu dei a aula o dia inteiro na escola de artes e somente uma pequena coisa me marcou o dia. Ao entrar em minha sala de aula durante a tarde, eu vi que o zelador tinha deixado todas as cadeiras em cima das mesas, depois de limpar o chão. Quando eu fui revirar uma cadeira para baixo, ela escorregou das minhas mãos e me causou um forte golpe em cima do meu pé direito. Eu imediatamente examinei meus pensamentos e logo vi que eu tinha criticado o homem por não ter feito o seu trabalho como deveria. Mas, vendo que ele tinha perdido o seu ajudante, eu percebi que, na verdade, ele já tinha feito o suficiente, o que foi um presente indesejado que caiu e bateu em meu pé. Olhando para o meu pé, eu vi que tanto minha pele quanto as minhas meias estavam intactas. Então, eu esqueci o episódio. Naquela noite, depois de ter trabalhado intensamente em um desenho por cerca de 3 horas, decidi tomar uma xícara de café. Para minha total surpresa, eu não consegui pisar com meu pé direito, que estava latejando com grande dor. Eu me joguei sobre uma cadeira e tirei meu sapato para dar uma olhada. O pé inteiro estava com uma estranha mancha púrpura e rosa, inchado e quente. Tentei andar, mas vi que só ia doer ainda mais. Eu não tinha qualquer tipo de controle sobre ele. Parecia ser uma entre duas coisas. Ou eu tinha fraturado algum osso, ou tinha deslocado alguma coisa. Não adiantava ficar especulando sobre o que era. O melhor era se livrar disso quanto antes. Então me acalmei e deixei tudo a jeito para lançar-me em luz. Porém, para aumentar a minha perplexidade, minha imaginação se recusava a cooperar.
ela só dizia não. Esse tipo de coisa também acontece frequentemente quando eu estou pintando. Com isso, eu apenas começo a questionar: por que não? E ela continuava dizendo não. Finalmente eu desisti e disse: você sabe que eu estou sofrendo. Eu estou tentando não ter medo, mas você é o chefe. O que você quer fazer? A resposta foi: ir para a cama e rever os acontecimentos do dia. Então eu disse: ah, certo. Mas deixe-me dizer uma coisa: se meu pé não estiver perfeito amanhã de manhã, você só terá a si mesma para culpar. Depois de preparar a roupa de cama de forma que ela não cobrisse o meu pé, comecei a rever o dia. Foi demorado a princípio, pois estava com dificuldade de concentrar a minha atenção em outra coisa que não fosse o meu pé. Eu repassei o dia todo. Não vi nada a adicionar ao incidente da cadeira, mas quando cheguei ao início da noite, vi-me cara a cara com um sujeito que pelo ano passado inteiro fez questão de não falar comigo. A primeira vez que isso aconteceu, eu pensei que ele era surdo. Eu o conhecia desde os tempos de escola, mas nunca tinha feito nada mais do que dizer um olá e comentar sobre o tempo. Amigos em comum me garantiram que eu não tinha feito nada, que ele tinha dito que ele nunca gostou de mim e que, por fim, decidiu que não valia a pena me cumprimentar. Eu disse oi. Ele não respondeu. Eu percebi que eu pensei: pobre coitado, que jeito horrível de ser. Eu decidi fazer algo sobre essa situação ridícula. Então, na minha imaginação, parei ali e refiz a cena. Eu disse oi. Ele respondeu oi e sorriu. Agora pensei: bom e velho Ed. Eu revi essa cena um tanto de vezes. Segui para o próximo evento e terminei o dia. E agora? No que eu me concentro? No meu pé ou no concerto? Eu tinha carinhosamente embalado um presente maravilhoso para encorajar o sucesso de uma amiga que estava para realizar a sua estreia no dia seguinte. E eu estava ansiosa para entregar-lhe esta noite. Minha imaginação soou um pouco mais solene quando ela disse: foquemos no concerto, vai ser mais divertido. Mas primeiro, não seria melhor fazer com que o meu maravilhoso pé imaginário substituísse o meu pé físico antes de começarmos? Eu implorei: por favor. Trato feito. Tive uma experiência maravilhosa no concerto e minha amiga foi tremendamente aplaudida. A este ponto, eu estava com muito sono e adormeci em meio ao meu projeto. Na manhã seguinte, ao calçar meu chinelo, de repente me veio a imagem de uma rápida lembrança. Eu tirando o sapato e um pé pálido e inchado. Eu peguei meu pé e olhei para ele. Ele estava perfeitamente normal em todos os aspectos. Havia um pequeno ponto rosa no dorso do pé, onde me lembrei que tinha levado uma pancada com a cadeira. Mas que sonho foi esse tão vívido? Eu pensava enquanto me vestia. Enquanto eu guardava o meu café ficar pronto, fui até a minha mesa de desenho e vi que todos os meus pincéis estavam espalhados e sujos de tinta. O que deu em você para deixar seus pincéis assim? Eu pensei. Não se lembra? Foi por causa do seu pé. Então isso tudo não foi um sonho afinal, mas sim uma bela de uma cura. Ela conseguiu pela arte da revisão aquilo o que ela nunca conseguiria pela força. No céu, a única arte de viver é esquecer e perdoar, especialmente para a fêmea. William Blake. Nós devemos encarar nossa vida não como ela aparenta ser, mas sim através da visão do artista. Através da visão do mundo perfeitamente criado e sepultado sob todas as mentes, enterrado à espera que nós um dia o revisemos. Somos levados a acreditar em uma mentira quando vemos com o olhar e não através dele. William Blake. Apenas uma revisão do dia e aquilo que era inquestionavelmente real, para ela já não era tanto assim, e como um sonho,
despercebidamente desapareceu. Você pode revisar o dia para satisfazer a si mesmo, e ao experimentar na imaginação os discursos revisados e suas ações, não só modificará a tendência da história de sua vida, mas também transformará todas as suas desavenças em harmonias. Quem descobre o segredo da revisão não terá outra escolha a não ser se deixar ser guiado pelo amor. Sua eficácia aumentará com a prática. A revisão é a maneira pela qual o correto pode encontrar o seu potencial adequado. Não resistais ao mal. Mateus 5, versículo 39. Pois todos os conflitos passionais resultam na correspondência de suas características. Aquele, pois, que sabe como fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4, versículo 17. Para saber a verdade, você precisa viver a verdade. E para viver a verdade, suas ações interiores devem coincidir com as ações do seu desejo realizado. Expectativa e desejo devem tornar-se um só. Seu mundo exterior é apenas uma atualização dos seus movimentos internos. Pela ignorância da lei da revisão, aqueles que partem para a guerra são perpetuamente derrotados. Apenas os conceitos que idealizamos retratam a verdade. O ideal do homem é o seu verdadeiro eu. E porque eu firmemente acredito que qualquer coisa que seja profundamente imaginada se torna, na realidade, algo totalmente prático, é que eu lhe peço para viver de forma imaginativa e que pense sobre isso. E peço que você pessoalmente se aproprie da eterna expressão: Cristo em vós, a esperança da glória. Não culpe, apenas resolva. Não é o homem na terra em sua forma mais bela, mas você, praticando a arte da revisão, que faz o paraíso. A evidência desta verdade só será encontrada quando você mesmo tiver esta experiência. Teste rever o dia. Use a revisão como uma tesoura de poda e você colherá frutos supremos. E aqui encerramos o capítulo 4. Se inscreva, compartilhe e obrigado por vir até aqui.